Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast do Comércio. Primeira gravação, gente, o primeiro episódio de 2026. Então sejam muito bem-vindos. E antes de começar o nosso maravilhoso episódio de hoje, gente, a nossa convidada maravilhosa, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores. E, gente, vai acontecer um primeiro rolê delas. É um evento incrível, só para mulheres. Vai ter drinks, danças sensuais, que é o chair dance, go-go boys e stripper. E, gente, muito mais, tá imperdível. Vai ser, sim, no mês da mulher, dia 1º de março. E você é o nosso convidado especial. Gente, olha só que maravilhoso. Esse brechó, bom, já virou minha segunda casa. Eu tô sempre lá, inclusive estou usando os sapatos do brechó Estrela Guia, que é a nossa patrocinadora maravilhosa. Tá com super promoção, peças a partir de R$10. Fica na Zona Sul de Porto Alegre, no Belém Novo. E eles também fazem envios para todo o Brasil. Fica acompanhando no Insta, que tem sempre aqueles achadinhos maravilhosos. E também, gente, a Rose Prado, moda feminina. Estou vestida aqui, gente, essa blusa maravilhosa, que é da Chica Tal, a marca. Bom, a Rose Prado, moda feminina, só trabalha com marcas incríveis, de alto padrão, de alta qualidade, caimento. Fica também na Zona Sul de Porto Alegre, na Venceslau Escobar, e ela atende com hora marcada, assim, ó, um atendimento personalizado. A loja Prime Style trabalha com moda masculina e, gente, eu já dei uma olhadinha no Insta, tá cheia de novidade. Camisetas masculinas, uma mais linda do que a outra, estampas super diferenciadas, alta qualidade, alto padrão. Tem também bonés, acessórios, perfumes, bermudas. Então dá uma passadinha lá no centro de Porto Alegre, no Pop Center, Prime Style Moda Masculina. E a Rede Care de Telemedicina, uma rede assistencial, telemedicina 24 horas. Precisou de uma consulta ou também de uma receita? Entre em contato com eles. Precisou também de cuidadoras e enfermeiras? A telemedicina é para vocês. A Rede Care de Telemedicina segue também no Insta para estar acompanhando todas as opções de planos para você e a sua família. E agora, gente, quero chamar aqui a nossa convidada especial de hoje. Posso dizer para vocês que hoje, gente, esse episódio tá começando com tudo. O primeiro episódio, podcast do comércio do ano 2026. Tá super energizado e vocês agora, daqui a pouquinho, vão entender o porquê que eu tô falando sobre energia. Quero chamar, então, aqui nossa convidada de hoje, Elidiana Kaiser. Elidiana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje, falar um pouquinho com a gente, contar um pouco da tua história, do teu trabalho, que é muito importante, né? Que a gente trabalha muito, nós somos seres, né, também feitos de energia. E eu trabalho, tô dando spoiler aqui, né, da Elidiana. Então eu quero saber, te apresenta, Elidiana. Primeira pergunta eu já vou deixar aqui, tu pode te apresentar e já responder. Quem é a Elidiana Kaiser? Muito obrigada pelo convite, agradeço, fiquei muito feliz e muito honrada. Minha vinda hoje não é só eu, né? São muitas e muitas mulheres. Então eu sou Elidiana Kaiser, sou líder espiritual, sou empreendedora, feitora de Exu, e hoje estou aqui para trazer a palavra do ritual do merecimento financeiro, falar um pouquinho, né, de espiritualidade aí nos negócios, e como pode alavancar esse negócio, né, da empreendedora, da mulher aí, que busca aí todo dia os seus objetivos. Então, tu falou que vai ter um evento em março, né, me corrige, Elidiana. É dia 9 de março, às 21 horas, tá? Algumas clientes vão estar presentes, vai ser presencial, outras eu encaminho todas as informações ali por WhatsApp. E qualquer pessoa pode participar, de qualquer religião? Qualquer pessoa pode participar. É que geralmente eu falo das mulheres porque a maioria das minhas clientes são mulheres empreendedoras, né? Mas é diversificado, tanto mulher quanto homem, independente de religião, independente de sexualidade, independente de qualquer coisa. O que é necessário é que a pessoa tenha fé, porque uma coisa que eu trago muito importante, né? Nós estamos na 7ª edição do Ritual do Merecimento. Então ele não é um simples ritual, ele não é feito de qualquer jeito, mas então ele abre portas, ele traz clareza, ele te ensina o movimento. E para isso tu tem que acreditar o porquê, entender também o porquê tu quer participar e seguir fazendo o que é preciso. É um ritual que movimenta energias. É um ritual que movimenta energias, né? Na quimbanda de Exu, o povo cigano é trabalhado de forma diferente.
mas traz consigo, né, o despertar da prosperidade. E a gente acredita que todo mundo já nasce com a prosperidade, ela não é criada, ela não é inventada, e ela nem pode ser falada de qualquer jeito. Então, todo ser humano dentro de si já tem uma prosperidade porque tem vida. E aí nós unimos, né? Esse é um ritual que fui eu que criei, é da minha autoria, ele é registrado certinho, mas ele foi feito e foi permitido através, né, do meu zelador de Exu, onde eu levei para saber se eu poderia trazer da forma que eu queria, porque não é só ali uma magia e não funciona 24 horas, não é isso. Ele é um ritual feito com a união de todas as mulheres que estão ali, de todas as pessoas que acreditam naquela magia. Então ele tem um significado. Cada fruta, cada nota de dinheiro que o cliente disponibiliza, cada presença ali feita, cada mentalidade, a maneira com que tu abre os teus pensamentos, tudo isso gera uma expansão, tudo isso gera uma conexão. Então, é algo muito sério e que, como eu disse, né, a gente já está na 7ª edição. Ou seja, quando eu comecei com 5 pessoas. E hoje, na 7ª edição, já tem muito mais, assim, de 50 pessoas. E como sou eu sozinha, sou eu que faço tudo, eu que atendo, eu que planejo tudo que vai ser feito ali. Então eu tenho todo um cuidado, toda uma exclusividade com cada cliente que vem, com cada pessoa que participa. Quem entra no primeiro momento, que eu já faço uma lista de merecimento, né? Para que essa pessoa entenda o que ela merece na vida. Não aceitar o pouco. Eu tô fazendo isso porque eu sou obrigada, mas eu posso melhorar. Então não se condicionar, né? Como eu digo, é uma questão de sobrevivência. Entender. Hoje pode ser que tu tenha pouco e tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas o que eu posso ter conhecimento hoje e colocar em prática que amanhã pode me trazer um resultado melhor para minha vida, para minha família, para o meu relacionamento, para os meus negócios. Então, é algo bem esplêndido, é a palavra que eu uso, e grandioso, porque assim, como traz resultados, né, para mim, também traz para cada pessoa que entra ali. E eu sou só uma ferramenta. Eu sempre deixo isso muito claro. Eu sou uma ferramenta de Exu. Então, eu trago aquilo que Exu me ensinou e o que traz resultado para mim, eu aprendi a partilhar com outras pessoas. E dessa maneira, todos vamos colhendo o que é nosso por merecimento, né? Porque a gente precisa acreditar nisso por merecimento e confiar em si, confiar naquilo que acredita, independente, como tu perguntou ali, qualquer religião, independente da religião, né? Isso não, porque eu acredito só nisso, até porque o meu trabalho não é convencer ninguém a acreditar no que eu acredito, e sim mostrar para as pessoas que têm um jeito diferente, que tenham fé, que precisa. O mundo precisa de fé. As coisas estão muito soltas, estão muito largadas. Então, de alguma maneira, independente do que tu acredita, precisa estar nesse movimento. Eu acredito muito que, olha, se tu é empreendedor, tu precisa realmente de muita fé. Eu te vejo, Lidiano, tu já me disse, né? E eu realmente, tu é uma líder espiritual. E tu faz, através, né, dos rituais, tu faz as pessoas acessarem essa prosperidade. Sim. Né? Porque as pessoas... E realmente, esse negócio do merecimento, né? O ritual do merecimento. Por que eu mereço? Na verdade, Deus nos deu tudo, né? Deus Sim. já nos deu tudo. Tem o poder nas coisas, por exemplo, nas pedras, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Claro. E às vezes a gente não sabe utilizar. Se a gente não tem o conhecimento, né? E que nem falando sobre a fé. Eu tenho 34 anos. Eu abri a minha primeira empresa com 21 anos, logo que eu me formei em técnica de administração. E, gente, eu posso dizer com testemunhas que a primeira empresa que eu abri, que foi uma loja de roupas e acessórios no centro de Viamão, foi com fé. Eu tava ali sozinha, assim, pensando, eu queria muito, né, abrir uma loja, mas não tem como, eu pensei. E eu senti algo, né, fora de religião, da energia, assim, sabe, da conexão do universo, da natureza, assim, sabe, eu senti algo, assim, me dizendo, eu senti uma energia, assim, se tu acreditar, se tu tiver fé, vai acontecer. E o primeiro passo, anota na tua agenda como que tu quer que seja a tua loja,
Onde que vai ficar cada móvel da tua loja, onde que tu quer que tu seja, o primeiro passo. Porque se tu anotar, tu tá crendo naquilo, tu tá acreditando. Eu não sabia como, Lidiana. Mas eu acreditei, sabe? Naquela energia, naquela intuição. Tipo, se tu acreditar, tu não tem condições financeiras. Mas se tu acreditar, vai dar certo. E eu... Por isso que deu um boom, que quando aconteceu, muita gente... Como? Da onde? Ela acabou de sair aqui. Era funcionária aqui do lado, era sei... E, tipo, muita gente... E, tipo, na época, eu nem fiquei pensando, mas por quê? Anos depois, eu fui entender por que muita gente foi lá me perguntar como. E eu disse, gente, claro, a gente tem que fazer coisas. Por exemplo, eu acredito. Eu falei, Elidiana, eu vou chegar pra Tina. Elidiana, eu acredito, só que eu não sei como. E aí tu é a líder espiritual. E tu vai dizer, temos esse ritual, né? Vamos fazer assim. Eu tenho conhecimento, né? Que tu tem um conhecimento. Vou fazer, então, né? Tu acessar a prosperidade. Tudo que foi merecido, que é merecido, acho que é isso, né? Vou te ajudar, te auxiliar espiritualmente a tu acessar isso. Eu acredito muito nisso. E quando eu acreditei que foi o primeiro passo, eu consegui acessar, sabe? Eu entrei, assim, pro mundo do empreendedorismo. Existe um processo, né? E muitas, e aí eu vou falar mulheres, né? Porque é o meu público maior, como eu digo, tá? A mulher, ela tá sobrecarregada. Então, o que acontece? Ela quer um processo de 24 horas. Tem uma coisa que eu deixo muito claro para cada cliente, cada consulente, né? Ou que vai consultar com a pombagira, ou que vai buscar uma luz através das cartas ciganas, tá? Nada, se nem feitiço, não existe feitiço em 24 horas, tá? Faça um feitiço, vou falar aqui para trazer um homem. Em 24 horas tu vai ver esse homem no teu portão. Mentira. Não existe isso. Existe um tempo, existe um porquê. Por que tu quer fazer isso? Porque tu realmente precisa disso? E a mesma coisa é a mulher empreendedora. Quando começa, ela coloca na cabeça dela que aquilo ali vai ser eu fiz isso, né? Eu achava que ia ser um boom em 24 horas. As coisas vão acontecer para mim. Não acontece dessa maneira. Eu tive que aprender muitas vezes a voltar atrás, entender o que fazia sentido para o meu negócio, entender o que fazia sentido no meu atendimento. Eu posso, eu vou querer atender todo mundo. Não vou atender todo mundo. Eu vou atender as pessoas que realmente precisam de verdade, mas aquele cliente que chega até mim, ela tem que entender que se ela não colocar aquele conhecimento em prática, não vai funcionar. Não adianta tu ir em 10 cartomantes, mas aí tu quer consultar comigo. E eu já fiz isso com uma cliente. Eu sou a 11ª. Por que tu quer consultar comigo? Porque se tu for em 10 e as 10 não te deram, não é possível. Eu não sou única. Eu não acredito que só eu tenha esse conhecimento. Tem muita mulher aí que sabe o que tá fazendo. Tem muita coisa feia aí também rolando na internet que tá estragando o caminho. Porém, se tu for em 10, não é possível que nenhuma tu conseguiu alinhar alguma coisa. Não é isso, é o medo de colocar em prática. É não querer ter aquele processo. Por isso o ritual, ele não se detém apenas um ritual de uma noite. Apesar de eu fazer ele 13 vezes ao ano, ele já começa, como eu tive provas aí de mensagens de consulentes, entraram somente na lista. Só que o que acontece? Essa mulher, ela se conecta com a minha energia. Porque se eu tô aqui conversando contigo hoje, de alguma maneira tu tá conectada comigo. E as minhas palavras vão chegar em muitas pessoas. E aquilo ali vai fazer sentido para uma. Para outra pode ser que não. Mas eu fiz o sentido para uma. E ali ela vai buscar. Não, então eu vou buscar esse conhecimento. Eu vou colocar isso em prática, porque é isso que precisa. É colocar em prática. E aí foi a frase que eu trouxe. Eu não tô aqui para convencer ninguém. Eu tô aqui para mostrar que é possível sair daquele modo sobrevivência, tu aprender aquele processo e aí tu passa a ter fé em ti, ter fé independente da religião naquilo que tu quiser. Só que Exu faz o quê? Exu abre caminho. Só que abre caminho porque eu me movimentei. Então ele me trouxe as oportunidades, ele mostrou as oportunidades e eu fui em busca daquilo ali, porque era o que eu queria. Se hoje eu tô aqui sentada contigo, eu também já idealizei estar sentada ou, como eu te falei, né, das gravações que eu fiz numa TV, eu idealizei aquilo ali. E quando surgiu a oportunidade, eu aceitei. Então, até porque tu tá comigo desde isso. Desculpa te interromper, até porque tu tá comigo desde o início. Podcast do Comércio, sim, gente, está de aniversário. Estamos completando 1 ano. E a Elidiana Kaiser,
Ela tá comigo desde o início, foi a nossa primeira patrocinadora junto com outras pessoas, né? Um grupo de patrocinadores. E ela tá comigo desde o início, né? E sempre vi, nossa, esse trabalho é maravilhoso, né? Que a Lidiana faz, essa mulher é maravilhosa. Já vi outras coisas, assim como tu falou, né? De outras cartomantes, alguns trabalhos que não são bons. Já vi muita coisa, mas eu falei, não, mas essa mulher é diferente. Ela bate com a minha energia, é positiva, tem tudo a ver, né? Preciso convidar, né? Eu fico muito feliz com isso, como eu disse, né? Não é só eu, não sou só eu. São várias mulheres, uma vai se conectando com a outra, porque não julgamento tem demais, crítica tem demais, falta espaço, falta. E muitas vezes por esse olhar, né? Como eu disse pra ti, eu já tinha conversado contigo sobre isso. Porque a minha felicidade é a honra de estar aqui. Eu sou macumbeira, como gostam de falar, né? Então, eu já tive contato com muitas outras pessoas e muitas vezes eu fui excluída, tá? E isso é o quê? É por preconceito, por isso que eu Sim. te falei o dia que a gente conversou. E quando a gente abre espaço e a gente precisa falar de religião, apesar que Exu não é religião, tá? Exu é um culto. Exu é um culto da Quimbanda do Rio Grande do Sul. Então, não é uma religião específica. Eu sou de religião, eu sou filha de santo, eu tenho meu pai de santo, ao qual também tem que ele é o meu zelador de Exu há mais de 20 anos, né? Eu iniciei na casa dele, eu conheci Exu, eu tinha 12 anos, né? Eu vou falar um pouquinho, só para ter um entendimento. Pode falar, porque eu já ia perguntar, pode A falar. minha mãe vivia violência doméstica, né? E a gente vivia uma situação muito difícil. Então, a minha irmã foi embora, e aí quando a minha irmã voltou com o marido dela, que era hoje meu pai de santo, né? Minha mãe não tá mais entre nós. Mas foi ele, né? Foi o Exu da meia-noite, o Exu dele, através de um ritual que ele fez com que a minha mãe entendesse algumas coisas. A minha mãe tinha o emprego dela, trabalhava, ela não dependia de homem como muitos julgam, né? Porque depende, porque não tem autoestima. Não, minha mãe tinha. Minha mãe não dependia de ninguém. Ela tinha o emprego dela, ela levantava de manhã. Minha mãe vivia doente. Quando ela conseguia levantar, a comida dela era um copo de água canja. Era uma canja, literalmente num copo. E a minha mãe não conseguia se alimentar. Ela saía dali e ia trabalhar. Ela era doméstica, então ela fazia o que podia. E muito julgamento. Por que tu continua? Ele era alcoólatra, então a coisa se tornava pior. Quando nós conhecemos o Meia-Noite conversou com ela, chamou ela para uma conversa, perguntou para ela por que ela ainda aceitava aquilo ali, porque ela não tinha necessidade. E aí, eles conversaram, teve muitas outras palavras, né? Eu não estava junto, estava em casa, isso foi ela contando depois. E ele libertou ela daquilo ali. Então hoje, porque fez com que ela entendesse. Através de um ritual? É através de um ritual que foi feito, mas só que não foi só o ritual, foi o que ele disse para ela. Foi o entendimento que ele fez com que ela se conscientizasse que ela não merecia aquilo ali. Então hoje, quando é tratado esse assunto da violência doméstica, porque tá muito grande, eu sempre trago essa história, porque a mulher não precisa disso. E muitas vezes, é claro, tem várias questões. Eu faço parte, e até vou deixar aqui para vocês conhecerem, o Grupo Marias, ao qual a Rosane lá é responsável. E o Grupo Marias traz muito essa questão da violência. E é um grupo de apoio, né, de mulheres que vivem isso e que conseguem se libertar. Então, assim, eu uni, né, como eu disse para a Rosane, eu trago à minha voz essa questão que existe o ritual. A mulher que faz a denúncia não está resolvendo, existe um ritual de afastamento desse homem. Porque não é possível que isso possa continuar. Se a lei, né, se a lei terrena não está fazendo alguma coisa e não faz o que é preciso, então a mulher que busque ajuda espiritual, sim, e entenda o valor dela, entenda que ela não merece aquilo ali. E foi isso que aconteceu com a minha mãe. A partir daquele momento, minha mãe trilhou um novo caminho. Minha mãe melhorou de vida, melhorou de saúde, construiu a casa dela sozinha. Então, mesmo eu vivendo naquele momento que não foi fácil, eu entendi o que era o certo e o errado, eu entendi o que era possível, né? O que era possível. Tanto que eu gosto muito de trazer essa questão para que as mulheres entendam que existe sim. Se o terreno não está funcionando, então busca ajuda espiritual.
E isso tem resultado. E aí é preciso fazer esse afastamento, porque não é possível uma mulher viver encarcerada ou dentro de casa com uma criança no desespero de estar passando por aquilo ali. Ninguém merece. Eu Ninguém. acredito. Eu, né, sou leiga em muitas questões, assim, né? Mas a gente fala, tu acabou de falar que eu sou, te falam que batuqueira, já sofri preconceito, né, por falarem que eu sou batuqueira. Eu não vou mais, não frequento mais nenhuma religião, né? Respeito todas, eu sei que nós somos seres de energia e acredito muito na energia ruim, energia boa. E aí, esse negócio do relacionamento, né? De fazer um ritual pra melhorar, fazer uma quebra, né? Eu, por muito tempo, ia em igreja evangélica. Fui batizada na católica, mas também fui batizada na evangélica. Comecei a ter... Pra mim foi bom, porque eu era ateísta, não tinha fé em nada. Não tinha nem vontade de viver. Eu não tinha fé. Aí tá, através de uma coleguinha, tocou uma música, assim, um louvor que eles dizem. Eu comecei a acreditar em Deus, mas muito diferente, sabe? Porque foi na casa dela, eu escutei, eu sentia assim o Criador, a energia, a natureza, aquela energia falando comigo que ele não cabia dentro de algum lugar, sabe? Mas sim no nosso coração. Sim. E aí tu tava falando sobre esses rituais de quebra de energia, coisa assim, do relacionamento. E em uns locais de igreja, que o pessoal me chamava daí de crente, né? Sofria também um preconceito. Gente, eu estando bem, me chamem de tudo que é coisa. Já me chamaram também de satanista, porque eu também sou cantora e compositora de rock. Fiz um clipe de uma música minha autoral, que era em frente a um cemitério. Tinha uma história por trás, porque na época Jesus tinha sido... tava num sepulcro também, né? Então eu tava mostrando sobre a ressurreição de Jesus. E só que aí aquele... o visual da área, que gótico ali, né? Aí um rapaz disse assim, tu não é cristã, nada, né? Tu é do Satã. Mas enfim, aí teve umas igrejas que eu participei que tinham mulheres, tinha grupo de mulheres. E também, gente, aí eu vendo agora, gente, também era ritual, porque o que acontecia? Elas estavam feridas, porque quando a pessoa tem a conexão ali de casal, né, sexual, não é só corpo, tem muita energia. Por isso que a pessoa às vezes fica pegada e não consegue, tá ruim e não consegue soltar. E aí as mulheres, elas faziam, o que aconteceu, se separou, e elas passavam a mão como se fosse uma tesoura, e falando, estou fazendo um corte espiritual, tirando tudo que é teu, que ficou nele, na conexão que vocês tinham, né, tá sendo quebrado agora, e vice-versa. Pra mim, não deixa de ser também um ritual, sabe? Que é desconectar o espiritual da pessoa, porque eu digo, gente... Eu cuido muito com quem eu me relaciono, porque não é só carne, não é energia. Eu quero energia boa. Claro que quando aparece uma energia ruim, eu tenho, né, eu cresço no poder, na energia, e eu sei, assim, repelir, assim, aquela energia negativa e me concentra, não, vai dar certo, sabe? E agora mudando, assim, um pouquinho lá para um negócio que a gente tá falando sobre fé nos negócios. E tu falou que a gente tem que ter fé, mas a gente não pode ficar parada, né? Tipo, eu acredito, Lidiane, mas tu me ajuda aí, me coloca nessa lista do teu ritual. E aí, o que eu fiz? Quando eu acreditei, eu anotei na agenda como queria ser. Eu fui, primeira coisa, eu preciso alugar, que era no centro de Viamão. Fui correr atrás. Não deu certo, o cara disse que não dava, não sei o quê. E eu falei, tudo, esse é até um versículo, mas sabe, serve pra tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem que me fortalece? É o Deus Criador, a energia do universo. Eu senti algo grande, sabe? Eu sou pequena, mas eu falei, não, mas tem algo grande que falou aquilo pra mim. Eu não vou desistir. Não é olha só, Lidiana. E o cara da imobiliária ainda olhou pra... Na época, eu tinha 21 anos. Ele olhou pra mim, assim, de cima, olhou pra mim. Tu acha que é bem assim pra abrir uma empresa? Falou assim ainda de mim. E aí eu ainda, então tudo bem. E o que eu pensei? Eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. Não por mim mesma, mas tem algo maior, uma energia maior. Eu creio. E eu fui atrás do dono do imóvel. Resumindo, eu consegui. Consegui os móveis da forma como eu desenhei. Sabe? Eu fui correndo atrás. Não desisti. Foi acontecendo, eu fui correndo atrás, fui acreditando e dizendo. Quando alguém dizia não, eu falei, mas eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir, sabe? Porque tem um processo que poucas pessoas entendem, tá? Exu da Meia-Noite, que é meu guia espiritual, já trouxe o seguinte. A mentalidade, ela tem um grande poder. Não adianta tu acreditar em Deus ou tu dizer, porque a palavra também tem um poder muito grande. Só que não adianta tu acreditar em Deus se tu não acredita em ti. Não adianta eu vir aqui falar sobre o culto a Exu se eu não acredito no que eu faço ou no que eu estou apresentando. Então, por isso que eu digo, é uma conexão.
No ritual do merecimento, antes da pombagira vir, quem se conecta com aquilo ali primeiro sou eu, porque a minha energia, o meu pensamento e a minha fala tem que ter poder sobre aquilo que eu desejo e sobre aquilo que chegou ali para mim. E dessa forma, eu vou unir as outras mulheres. Por isso que elas trazem o que elas sentiram, por isso que elas colhem o resultado, porque não adianta, tá? A pombagira tá ali, fazendo aquele ritual, e tu tá lá do outro lado, dizendo, mas eu não acredito nisso aí, então por que tu entrou? Então, por isso que cada pessoa, quando vem falar comigo de negócios, tá? Eu quero fazer... Lidiana, eu tô com um problema, Lili, né? Eu gosto de ser chamada de Lili. Lili, eu não consigo vender. Tá parado, as coisas não acontecem. O que eu faço? Eu faço primeiro uma consulta nas cartas para ver se tem alguma coisa a mais. Pode mostrar depois as cartas para nós? Posso. Eu faço uma consulta nas cartas onde eu vejo qual é aquele processo. Porque muitas vezes a pessoa não tá conseguindo vender porque ela colocou na cabeça dela que aquilo ali talvez não dê certo, ou as coisas não acontecem. Eu também já teve momentos lá atrás que eu não tive um cliente. E aí, claro, eu fui atrás do meia-noite, fui atrás do meu pai de santo, olha, eu preciso que tu olhe isso aqui pra mim, eu preciso de ajuda aqui. Depois eu conheci uma mentora terrena, que foi também, que se alinhou ali junto comigo, me trouxe uma visão de negócio. Só que, claro, eu sou formada, tá? Eu sou formada em negócio, sou formada em administração, eu tenho já todo um alinhamento, só que para mim funciona de uma maneira diferente. Eu lido com pessoas, eu não lido com técnica. Eu sei a técnica, se eu quiser usar, eu vou usar, mas por isso que não pode ser só um ritual, não pode, porque não é só aquilo ali. Como que tu te vê, como que tu te coloca, e que hoje tu tá precisando. Então venda aquilo ali como se tu precisasse de uma caixa de leite pro teu filho. É isso que tu tem? Então mostra, fala o que tu tem. Para que serve? É isso, é a comunicação, a intencionalidade. Então, isso que tu trouxe lá da igreja quando tu ia, a pessoa estava fazendo aquilo ali, ela estava colocando intenção. Então, o ritual, antes de tu fazer uma oferenda ou qualquer outra coisa que eu vá fazer com a energia de Exu, eu preciso colocar intencionalidade. Para mim poder me conectar e fazer aquilo ali daquela forma. Não adianta eu estar lá com a faca de Exu dizendo que aquilo ali não vai dar certo. Eu vou cortar, mas não vai dar certo? É claro que não vai. Se eu tô dizendo que não, é 50% o que eu acredito, a minha fé e a minha energia, 50% o movimento que o Exu vai fazer em cima. Então eu trago, as coisas acontecem para quem tem fé. Exu trabalha para quem tem fé. E outra, se tu vai lá na frente do Exu mentir, tá mentindo pra ti mesmo, porque ele sabe que tu tá mentindo, ele sabe qual é a verdade. Então, tudo isso tem um sentido, um objetivo muito grande, não pode ser feito de qualquer coisa. O culto, né, esse culto a Exu que eu sou há mais de 20 anos, ele tem fé, ele tem verdade, ele é pra quem acredita. Quem não acredita, tá tudo bem. Até porque, né, como a gente sabe, Deus, Jesus não agradou todo mundo, por que que eu, como Lili Kaiser, feitora de Exu, ou por que que o Exu vai agradar a todos? Não funciona dessa forma. E Exu é o que é, não aquilo que o ser humano quer que ele seja. Então, são coisas bem diferentes. Eu ainda sou acadêmica de Direito, não consegui ainda terminar. Meu sonho de vida é concluir a faculdade de Direito, porque eu acredito muito na verdade, sabe? Hoje, já aconteceu várias vezes, de alguma forma, sempre ter provas pra, se eu falei algo, depois, mesmo que demore um tempo, sempre a verdade aparece. Em várias situações aconteceu de algo que eu fiquei como errado, ou como uma mentirosa, e eu fiquei no meu coração, eu sei o que aconteceu, eu sei qual é a verdade. E eu entrego assim, sabe? Eu entrego pra Deus, entrego assim, ó, né? Entrego assim pra Deus. Aí depois passa um tempo, e aí acontece, não, mas agora eu sei. Eu falei, eu sabia. Sabe quando tu entrega, tu deixa teu coração livre, eu perdoo, né, quem fez o mal, quem mentiu, mas eu acredito na verdade. E a verdade sempre aparece, sempre, sabe, é incrível. Tava falando sobre a fé, que a pessoa acredita, mas que a pessoa também tem que acreditar. E tem um versículo também que diz, acho que foi o próprio Jesus falou, que o que duas pessoas ligarem na terra será ligado no céu. Né? Tem gente que não acredita no céu, mas pode ser uma região celestial.
se a gente é espírito, né, existem as regiões celestiais, que é onde os seres espirituais agem, que a gente não vê, né? A gente tem o plano terreno, aqui o que a gente vê, né? E eu acredito, talvez tenha algum outro nome, mas como é que é? Conheço como o nome de regiões celestiais, regiões sim. espirituais. Eu, desde criança, eu sempre fui muito sensitiva sim, espiritualmente, sabe? A minha primeira conexão com religião foi quando eu era criança, eu morava com a minha mãe, aí ela ia na igreja evangélica. Eu não tenho mais a minha mãe, ela tinha um problema psiquiátrico, mas também espiritual junto, né? Até o nome dela é Deusa Damiana, né? A mãe dela consagrou ela na magia negra, mas ela também tinha alguns problemas espirituais. Aí, cada um levava ela em algum lugar, sabe? Aí eu fui um pouco na igreja evangélica quando eu era criança, aí ela teve uns problemas de saúde, foi internada. Eu fui morar com meus avós, aí ela era católica, fui batizada na católica. Fui no budismo, fui na Hare Krishna, fui na Umbanda, nos Preto Velho, sabe? E aí eu sempre fui sensitiva. Aí teve um momento, até num prédio que eu morava com a minha avó, e aí a minha tia era a nossa vizinha, e aí eu sentia as coisas, e eu adorava ir na Umbanda, não sei se esse é o nome, se é batuque. Eu gostava por causa dos doces, tinha festa pras crianças, e quando ela comprava as coisas pra fazer oferenda, eu fazia nas praças, eu pedia pra ir junto, pra poder comer os doces. Eu gostava, sabe? Tava sempre junto. Mas teve um dia que eu senti uma energia, eu tava dormindo com as minhas duas irmãs, uma de cada lado. E eu me acordei sentindo uma energia assim, sabe, que eu cheguei a ver. Eu olhei assim do meu lado e vi um homem todo de preto com uma cartola, né? E eu senti aquilo, e aí eu não sabia se era bom, se era ruim, eu tava com medo, porque eu não sabia, né? E aí eu rezando tudo que a minha avó me ensinou, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, aí tá. Aí no outro dia, eu com medo, porque pra mim era o desconhecido, eu falei, vó, eu não quero dormir mais, porque eu vi um cara assim, todo de preto, de cartola, e o meu tio sabia o que era, ele começou a rir tranquilo, porque ele sabia o que era. Não, isso aí é só o bará, não sei o que é até hoje. Isso aí é só o bará do, tá, não sabia, né? Porque eu sempre tive, sabe, essa sensibilidade espiritual. Até no tempo rebelde da adolescência, eu me intitulava como ateísta, que eu não Sim. acreditava em nada, sabe? Fui em vários lugares e nada fez sentido pra mim. E aí, simplesmente, bom, eu gosto, não é à toa que eu gosto muito de música, né? Também sou cantora e compositora, eu gosto muito de música. E desde criança eu gostava de escrever letras pra expressar os meus sentimentos, sabe? E aí, foi na adolescência, através de uma música lá, e eu tinha pavor de crente. Aí uma amiga minha tocou aquela, música de crente. Ela tocou uma música que dizia pra que chorar, se oferecer a um Deus que tudo pode por você. Aí que eu pensei, uma energia, algo. E quando ela tocou aquilo, eu senti que eu enchi os olhos de lágrima involuntariamente. Eu senti uma energia, mas algo me dizendo, eu sou isso, o que tu tá sentindo aqui agora, essa verdade, esse amor que não te julga e não te condena. E eu não sou uma religião, eu sou o que eu sou. E aí eu achei incrível aquilo, porque eu não me via em religião nenhuma, sabe? Eu respeito, gosto, posso ir em várias, mas eu não tava conseguindo me conectar. Eu sempre imaginava que existia algo maior, né? Sim. Algo maior que nos deu a vida, que faz com que a gente esteja aqui hoje, né? Porque tudo é muito complexo. A ciência, a física, é tudo muito perfeito pra ser o acaso. Eu não consigo acreditar no Big Bang, desculpa, eu não consigo, porque é tudo muito perfeito. E aí, através da música, eu senti aquilo, sabe? E eu trago... Hoje eu não vou mais em religião nenhuma, mas eu não deixei de acreditar naquilo que eu senti. Essa importância que tu trouxe são uns pontos que eu vou acentuar aqui. Pará é orixá, tá? Não tem nada a ver com Exu. Mas é como eu entendo de orixá, mas a minha fala, né, foi pra Exu aqui hoje, mas Bará, né? Bará é orixá. E que acontece, uma coisa que tu trouxe da questão de quando tu era criança, né? Hoje em dia, tem muita criança indo em muitos lugares, frequentando, né? Só que eu acredito que cada criança tem um tempo, tá? Batuque, que é o nosso aqui no Rio Grande do Sul, a criança vai, não tem problema nenhum. Já para Exu, eu acho que tem um tempo. Eu acho não, eu aprendi que tem um tempo, tá? Minha filha, por exemplo, tem 8 anos. E ela conhece, ela sabe, porque eu faço na minha casa, ela vê, mas na hora que eu vou atender, ela fica no quarto dela, né? Então, assim, as pessoas têm que ter uma noção de tempo. Só que, ao mesmo tempo, tu trouxe uma parte ali que tu disse, que teu tio entendia, né? Tem muita mãe passando por algumas situações, algumas que já chegaram até mim, e eu encaminhei pro meu pai de santo. Às vezes, uma mãe é típica, não sabe o que está acontecendo ali, né? Além da ciência, porque a ciência e a religião é uma das coisas mais perfeitas que tem. Aquele dia eu disse pra ti, né? A gente não pode
deixar de falar de religião. É sim importante. Esse portal de hoje eu estar aqui, eu vou sim, se eu tiver que falar de religião, eu vou falar. Assim como tu tá falando também, não de religião, mas na tua crença, e tá tudo bem. Só que as pessoas precisam entender o que que eu respeito disso. Porque se não respeitar, não funciona. E tem a lei agora pra E isso, aí, né? assim, não é porque eu sou de religião, eu vou colocar então no geral, porque eu sou filha de santo, não é porque eu sou de religião ou porque eu sou cartomante, que eu não tenha conhecimento, que foi o que eu trouxe. Eu sei muito bem o que eu faço e eu sei o que as pessoas precisam. E não é uma coisa assim como eu trouxe. Tem casas que fazem muita falcatrua, mas também tem casas que são muito sérias. Eu acredito no teu trabalho, por isso que tu tá aqui com a gente. Isso, e aí, essa criança, quando ela precisa, essa mãe, ela já tá ali num momento de desespero, levar num lugar sério e num lugar que trabalhe com orixá, porque criança é com orixá. Criança não é para Exu, não é o Exu que vai tratar a saúde, não é Exu que vai tratar aquela criança que precisa, talvez, de um trabalho, alguma coisa espiritual, é no orixá. E essa mãe precisa desse caminho, ir lá buscar um pai de santo sério, com uma mãe de santo séria, se atentar às coisas, porque uma casa de religião, no meu caso eu tenho o meu terreiro, meu pai de santo tem o terreiro dele, é uma casa de respeito. Não existe isso, e aí eu já vou trazer algumas coisas importantes aqui. Fazemos banhos de ervas, né? E hoje a coisa tá tão difícil que muitas vezes a mulher não quer fazer. Essa mulher, ela tem medo. Eu fiz uma vez. Essa mulher, ela tem medo de fazer naquela casa. Só que tem uma coisa importante. A mulher que vai no terreiro fazer um banho de ervas, ela tem que tirar a roupa para fazer. Mas quem vai fazer nessa mulher? Uma mulher. Eu já fiz muitos banhos em mulheres. Um homem precisa de um banho de ervas? Quem é que vai fazer um banho de ervas esse homem? Um homem. Ou o pai de santo responsável da casa, ou um filho de santo determinado pelo pai de santo. Mesma coisa no meu terreiro. Eu não sou mãe de santo. Eu sou feitora de Exu. E eu lidero um terreiro onde eu tenho os meus seguidores de Exu. E aí, se eu determinar, tu vai lá na minha casa, vai no meu terreiro fazer um banho de ervas, uma das minhas seguidoras, que são preparadas para isso, vai dar o banho em ti. Se for no teu marido, um dos meus seguidores, homem, vai lá dar banho em ti, porque isso é respeito. A gente não tá. A gente tá lidando com o sagrado. A gente tá lidando com algo muito importante que transforma, sim, a vida das pessoas. E aí tem que ter um respeito. Por isso que eu digo, quando eu vou jogar uma carta, eu não tô. Ali não é a questão só do dinheiro que eu vou receber, não é isso. É uma Isso consequência, né? é uma consequência. E aí é todo o trabalho que tu faz, desde o início até o fim. Se tu vai lá fazer um ritual, existe um início, um meio e um fim. E aí, dentro de tudo isso, tem que existir o quê? Verdade, respeito e fé. Senão as coisas não vai andar. Funciona. Não vai funcionar. Então, sim, todo mundo tem uma religião, todo mundo tem a sua crença, mas faz sentido pra ti? Faz sentido pra mim. Então, respeite a crença do outro. Porque, de alguma forma, para cada um funcionou de uma maneira. É aquela mãe que buscou aquela ajuda espiritual, não vai curar, é uma coisa que precisa ser dita, não vai curar aquela criança do autismo, não vai curar se aquela mulher tem um câncer. Religião, ritual, oferenda, isso não cura. Não cura. Não existe isso que muitas criaturas que lidam com o Exu dizem, porque vão fazer esse ritual, vão fazer essa macumba e vai curar câncer. Não vai. Isso é uma ilusão. E aí a pessoa tá tão desesperada por aquela vida e acredita que vai ter cura. Existe, sim, do lado do orixá, uns serviços, né, para que esse processo seja um pouco menos doloroso. Mas aí tem uma questão que meu pai de santo, que nós conversamos muito, até porque é ele que me ensina muita coisa, ele traz. O quanto tu vai querer ver aquela pessoa sofrendo. Não vai curar ela do câncer, vai adiar a morte. Mas o quanto tu tá preparado para ver aquilo ali.
Então é preciso ter esse entendimento, é uma coisa séria, são rituais, é um trabalho, batuque é uma coisa muito séria, rituais de Exu é algo muito sério. E cada um pode ter certeza. Aqui eu não tô dizendo, fulana tá certo, cada um faz a sua casa o que quiser. Mas é preciso trazer isso para que as pessoas entendam o que que é certo, o que que é errado, né? Nem tudo que tá aí na internet hoje é para se olhar, é para se acreditar, vamos dizer assim. Eu trabalho de uma maneira muito diferente, nem tudo eu levo pro digital. Eu não quero crescer a qualquer custo, não é isso. Eu cresci. Desde o momento que eu decidi o que eu ia fazer pela minha vida, quando eu ganhei a minha filha, e eu vi que faltava alguma coisa para mim, que não podia mais continuar daquele jeito, eu cresci. Eu cresci muito. Eu cresci espiritualmente, eu cresci mentalmente, foi aí onde eu fui vendo as coisas. Eu comecei a colocar prática, comecei a colocar conhecimento, a entender todo o processo da minha vida, porque é a minha vida. Por mais que a gente esteja aqui hoje conversando, eu também estou aprendendo contigo. Isso é fato. Todo mundo tem alguma coisa para aprender, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Só que, infelizmente, as pessoas hoje é a ganância. E eu não estou dizendo que dinheiro não é importante, dinheiro é super importante. Quando essa mulher entende esse processo, muita coisa na vida dela muda. Ela não tem que se preocupar com o julgamento do outro, ela tem que se preocupar por que que ela vende aquilo ali. Tá, então eu quero vender esse guardanapo aqui. Tá, mas para que que ele serve? O que que ele vai trazer de benefício para ti? Mesma coisa quando entra uma cliente no meu terreiro. Tá, mas para que, o que que tu precisa? Eu preciso, não interessa se é pro bem ou pro mal. É uma necessidade dela. E Exu, ou no caso começa por mim, vou levar ela até Exu para que ele resolva aquela situação dela. Então as pessoas também têm que aprender a respeitar a escolha de cada uma. E cada um faz sua escolha. Se tu não escolher nada, tu vai ficar em cima do muro. E aí fica como? E aí tu dá brecha pra muita coisa ruim acontecer pra ti. Porque daí qualquer um que chegar em ti e dizer o que quiser, tu vai acreditar. E a mulher que sabe fazer a escolha, a mulher que sabe tomar decisões, ela vai aprender o que que é ruim, o que é bom. Ela vai entender, isso eu mereço e isso eu não mereço. Então é isso que faz a diferença. Eu acredito. Gente, eu quero mostrar, Lidiana, muito obrigada. Tu trouxe aqui um presentinho pra mim. E vou dizer, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Vou dizer que eu já tinha visto no Stories, no Facebook, no Instagram da Lidiana, da Lily Kaiser. E eu, ai, que linda! Tipo, eu pensando, né? Ela é líder espiritual, trabalha com energias. Não é só mais uma pulseira, deve ser algo assim, com uma energia que eu tô precisando renovar energia. Quem é que não quer uma energia positiva, sucesso nos negócios? E ela me trouxe de presente, olha a conexão, eu pensando, sentindo o que eu queria, e ela não sabia, tá, gente? Ela trouxe aqui esse presentinho, deixa eu abrir vou abrir junto com vocês, eu não tinha aberto antes. A Lily Kaiser vai me ajudar a explicar o que é o presente. Temos aqui, então, uma vela dourada e também uma maravilhosa meia, uma pulseira, gente, uma medalhinha aqui, linda. Lidiana, muito obrigada, eu adorei. Mas explica pra gente o que significa a vela, como que é utilizada e a pulseira. Tá, vamos lá. Pela vela. A vela dourada. Essa vela eu uso sempre no ritual de merecimento, que traduz, né, a prosperidade. Então já faz parte da minha marca. Geralmente quando as clientes fazem as encomendas, elas já pedem uma vela dourada. Então aí tu pode intencionalizar seus pedidos, né, como vocês fizeram no início quando eu trouxe. Vocês já intencionalizaram aquilo que mais precisam hoje, né? Então a vela significa isso. E a pulseira é uma pulseira de proteção, né? Algumas eu faço cruzada e aí tem com a energia da natureza, tem com a energia da pombagira. Isso tudo vai depender de como o cliente quer, tá? Essa aí ela tá energizada com o sol, significa expansão. Então, tudo aquilo que tu almejar, que tu desejar, tu está expandindo. E tem uma grande diferença. É por isso que eu falei do eu quero e eu desejo. O eu desejo é tu tá intencionalizando como se tu estivesse escrevendo no papel realmente aquilo que tu quer, aquilo que tu crê e que vai chegar até ti. E o quero é muito vago. Eu quero. Eu desejo. Por isso que eu reformulei o que eu falei ali, eu desejo. E aí quando for usar, tu intencionaliza os teus pedidos. E a vela então a gente acende, faz o pedido, recapitulando aqui o pessoal gravar e eu gravar também.
Acende a vela, faz o pedido e depois pra apagar, Apaga com o dedo. com o dedo, Com o sem dedo. assoprar. Não Eu assopra. adoro assoprar vela, mas dessa Não. vez, então tá. Só. Eu também gosto. Meu pai dizia, não, ela é minha incendiária, porque eu adoro mexer com fogo. Eu não sei se tem alguma coisa no misticismo, mas, Lidiana, eu gostava de atirar álcool no chão e largar um fogo só pra ver a chama, sabe? Adoro fogo. Pois Não é. só, olha que tudo a ver, só o fogo. Adorei. Muito obrigada. Isso queriam te reprimir, não se reprima. Mas temos aqui, gente, eu tô olhando aqui umas cartas lindas. Nunca tinha visto pessoalmente cartas. Tem algum nome essas cartas? São cartas ciganas. Cartas ciganas. São cartas ciganas. Como eu disse, do lado de Exu na Quimbanda, nós trabalhamos com ciganos, né? Então eu tenho Cigana Rainha, Pombagira Cigana Rainha, a qual eu faço, né? Eu ganhei ela, por sinal, por merecimento. Eu sou da Pombagira da Praia, eu sou médium de Pombagira da Praia. Porém, eu ganhei a Cigana Rainha. Ela não chega, né? Mas eu ganhei para poder fazer a consulta às cartas ciganas, porque também não é feito de qualquer jeito. Aqui foi feito um ritual para que eu pudesse enxergar o caminho de cada pessoa, né? Que chega até mim. Daí, como eu te expliquei, essa aqui eu adquiri, fiz todo um ritual que eu precisava. Eu adquiri ela porque quando eu vou nos eventos e para apresentar meu trabalho, geralmente as pessoas gostam de colocar mão. E aí pode, não tem problema nenhum. Mas as minhas cartas oficiais, a que eu jogo no meu terreiro, é sagrado, é meu, e ali eu faço todo o processo, né, da leitura das cartas ciganas para ver o problema que está acontecendo, para trazer a solução para aquela cliente tomar uma decisão e fazer o que é preciso naquele momento. E para acessar essas cartas especiais? Para acessar essas cartas especiais, aí pode entrar em contato comigo, né, pelo Instagram ali, Elidiana Kaiser. Tá todas as informações ali, o WhatsApp, não tem como se perder ali. Tirar é só acessar, dúvidas. Me chama, daí eu faço atendimento online e presencial. Gente, deixa o teu comentário aqui nesse vídeo, qual é a tua dúvida, se tu quer agendar também pode agendar direto com ela, como ela falou, mas também deixa aqui a tua dúvida, uma curiosidade, ou o que tu queira aqui nos comentários, deixa também um teu like e se inscreve aqui no nosso canal do Podcast do Comércio. E falando sobre energias, eu quero fazer um agradecimento aqui de uma amiga querida que eu conheci numa feira em Alvorada, o ano passado, que era uma feira de empreendedoras. E ela tava lá com pedras e ela me deu de presente. A gente tava falando sobre o merecimento financeiro, sobre o negócio, prosperidade. E essa aqui me ajuda, Elidiana. É a pirita, Isso. que é pra... Eu não sei nem o que fazer. Tipo, eu ganhei, achei linda. Eu sei que é pra fortuna, Isso. dinheiro. Eu deixo ela lá em cima. Eu sei que tem formas de energizar também pedras, É o ideal né? deixar, as pedras são ideais deixar na natureza. Ou tu tem lá o teu cantinho com plantas, é importante tu ter plantas em casa. No teu negócio, né, tem o teu negócio ali, deixa uma planta, coloca ela ali perto da terra ou próximo à planta. Aí fica a critério teu. Muitas pessoas usam em diversos lugares da casa, mas para cada uma tem sim uma profundidade. E aí tu vê, tu quer deixar perto, deixa ali na tua estante, perto de uma plantinha, uma planta que tu goste, ou coloca ela na prateleira. Tipo, eu tenho prateleira na minha casa com muita planta. Uhum. Então eu deixo a minha ali perto e ela tá energizando aquela energia ali. Quer fazer um pedido? Segura firme na tua mão, Uhum. assim, firme, fecha a tua mão e aí mentaliza e... Ainda bem que eu perguntei, ainda bem que tu me falou, porque essa pedra tava só na estante de enfeite, né? Junto com a minha fotinha do José. E aí eu... é bonito, mas eu tava na dúvida. Será que eu tô, né, usando na maneira certa? Mas obrigada, Jéssica. É da loja Jardim Secreto. Recomendo. Mas a Elidiana Kaiser trabalha com várias coisas. Além das pulseiras, tu também vende, né? Ou é só no ritual? Não, eu vendo as Vende pulseiras. também. Agora, já com energia? já, tem clientes que já me pediram para colocar no ritual ali. Que é feito as frutas, que eu trago padês ali, as comidas, né? As comidas do povo cigano. E aí eu coloco ali para pegar aquela energia na hora que tô fazendo o ritual. Então tem cliente que já fez aí o seu pedido. Ou também tu pode usar no dia a dia, aí fica a teu critério, como tu gostar, Sim. como preferir. E falando em energia, tu falou do dourado, né? A prosperidade, a condução ali de energia do ouro, das pedras preciosas. Gente, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Anunciar aqui no podcast do Comércio Sim, que agora a apresentadora de vocês, eu, Lisiane Rodrigues, sou também
a Miss Viamão. Estou concorrendo, representando a cidade de Viamão, que é onde eu comecei várias coisas. Foi aonde eu abri minha primeira empresa, me formei no ensino médio, fiz o curso técnico e fiz muitas amizades, né? Virou a minha primeira casa, segunda casa hoje. Mas, gente, sou oficialmente a Miss Viamão 2026, né? Pelo FNBI, que vai ser um concurso maravilhoso, né? Para coroar a Miss Rio Grande do Sul em maio. E, gente, olha que linda essa coroa. Né? Os reis, acho que, né, aonde é o governo, né, em monarquia, os reis ainda usam, e não é só por bonito, né, Elidiana? O ouro, as pedras preciosas, acho que tudo isso tem uma característica também de proteção. Os antigos reis, os atuais reis, quando a pessoa usa, né, algo assim, eu acredito muito, as pessoas acreditam, às vezes é só pelo bonito, mas tem ali uma energia, né, e pode ser ruim ou boa, então é muito importante o serviço da Lily Kaiser, né, como líder espiritual, para estar sanando essas dúvidas que nem eu não sabia como apagar a vela corretamente, né? E aí ela já falou, a pedra, então eu tava usando errado, tava só de enfeite, né? Então agora eu vou botar uma plantinha ali já junto, né? Pra ter um tipo de energia, né? Que dê resultados, né, gente? Todo mundo quer sucesso financeiro, né? Todo mundo tem esse merecimento, a gente precisa acessar. E aqui tá a Lily Kaiser pra nos ajudar com isso. Então segue. Lily, fala pra nós o teu Insta, pro pessoal tá seguindo aqui, qual que é o teu Insta? É Elidiana Kaiser. E o Facebook também, Elidiana Kaiser. Super fácil. Elidiana Kaiser. Elidiana Kaiser. Elidiana Kaiser. Vou deixar aqui depois na descrição também um arroba pra vocês. A gente tá chegando no final do nosso episódio, mas eu quero agradecer também aqui mais um apoiador, tá? Fica dica pra vocês, tá? Aqui de Porto Alegre, cidade de Porto Alegre. Quero deixar essa dica aqui pra vocês, que é de chaveiro. Quem é que nunca perdeu uma chave, né? Ou ficou trancado na rua, que precisou de um chaveiro, e aquele chaveiro que vai te atender no momento que tu precisa. Quero recomendar aqui pra vocês, fica aqui pertinho do estúdio, ó. Deixa eu olhar aqui primeiro, é Chaveiro Oliveira, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Gente, atendeu a gente quando a gente precisou aqui no estúdio também, tá? Deixa eu olhar pra vocês. Instalações de fechaduras, trocas de segredos, né, comum e letra, regulagem, instalações de molas hidráulicas, aberturas e autos nacionais importados, confecção de tags, controle remoto, afiação em geral, confecção de carimbos de madeira. Olha, tem outras coisas que eu tô olhando aqui atrás do cartão. E confecção de chaves em geral. Então é aqui com o Chaveiro Oliveira. Tá? Então estamos chegando no final, não é? No final do nosso episódio. Gente, eu tô tão feliz aqui, olha, tão energizada, tão energia, Lily Kaiser. Venha mais vezes aqui no nosso episódio do nosso podcast do comércio para mais episódios. Se quiser dar uma palavra final, uma frase, fazer uma chamada, pode fazer também, aproveitar o gancho Claro. do evento que vai ter em março. Já boto meu nome na lista, meu nome, do José, né? Claro que a gente vai querer Sim. participar. Então agora, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E agora a tela é toda tua. Certo. Pode encerrar. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz de ter vindo. Levantei toda a faceira hoje, que é isso, é um processo, né? Todo processo que a gente faz tem uma consequência e tem resultado. E eu deixo aqui o meu convite para todos participarem, então, do ritual, que vai ser no dia 9 de março, às 21 horas. Mas já podem, para ir acessando, entrar na lista de merecimento VIP e conhecer mais o meu trabalho na Elidiana Kaiser, tá tudo lá, tudo explicadinho, bonitinho, o que precisar pode contar comigo, pode contar, né, com meus guias espirituais. Então eu tenho só a agradecer. Se eu tô aqui, Exu abriu o caminho e meu orixá também me guiou a minha mente para aquilo que era preciso, e as pessoas têm que aprender, que aprendam, que aproveitem a vida no hoje. Não se preocupem, é aqui. A gente vai viver aqui. Então, muito obrigada, e que as nossas palavras cheguem a muitas e muitas pessoas, as que mais precisam. Obrigada, Lily Eu que Kaiser. agradeço. Falando do presente, né, e não se preocupar. Claro que a gente tem uma preocupação com o futuro, mas por isso que a palavra presente é presente, né? É um presente. Então a gente tem que viver, né, e colocar essa energia assim no hoje, né? Hoje. Mas então tá, gente. Lidiana, muito obrigada. Lily Kaiser, maravilhosa, muito obrigada. Gente, muito obrigado por ter assistido aqui esse episódio com a gente. Vocês que ficaram aqui até agora, deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve aqui no nosso canal,
Por aqui nós falamos sobre negócios, empreendedorismo, sucesso e muito mais. E conta com a gente para estar divulgando também o teu negócio. E você pode ser patrocinador de todos os nossos próximos episódios. Está disponível. Entre em contato comigo aqui pela página do Comércio, podcast do Comércio. Temos também a revista do Comércio que já está em circulação. A Lili Kaiser é nossa anunciante. E ficamos aqui à tua disposição, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio e tchau, tchau.